E aí, turma, como é que estão? Vamos lá para mais um conteúdo? Esse conteúdo de hoje é bem diferente, porque a gente vai dar início à geometria analítica. E o que seria a geometria analítica? A gente vai trabalhar com distâncias, com pontos, com áreas, só que no plano cartesiano, tá certo? Então, antes de qualquer coisa, eu sei que vocês já sabem trabalhar no plano cartesiano, a gente precisa fazer essa retomada do que é o plano cartesiano, de como encontrar os pontos no plano cartesiano, sobre quadrantes, ok? Então, quando eu falo no plano cartesiano, eu estou falando em duas retas perpendiculares entre si, certo? Uma na vertical e uma na horizontal, elas são ortogonais, e que formam quatro quadrantes, certo? E a gente tem que ele vai estar nesse formato aqui, o nosso plano cartesiano. Eu coloquei aqui o ponto P, e a gente sabe que todo ponto no plano cartesiano, ele tem coordenadas. O que seriam as coordenadas? Seria como se fosse a localização do ponto no plano cartesiano. Como é que eu faço essa localização? A partir de uma coordenada. O que é essa coordenada? É um par ordenado, certo? Onde eu tenho sempre, como o próprio nome já diz, ordem, ele é ordenado. O primeiro valor que vai aparecer no par ordenado, ele é o valor da abscissa. Quem é a abscissa? É o x, são os valores que são encontrados no eixo x. E o segundo valor é o valor da ordenada, que é encontrado no eixo das ordenadas, que é o eixo y, certo? Então, a gente sempre vai trabalhar com a coordenada de um ponto, sempre tendo o valor de x e o valor de y, certo? Aí, atenção, eu sei que também essa é uma coisa que a gente já vem batendo na tecla desde o primeiro ano, na verdade, desde o nono, quando vocês começam a estudar o plano cartesiano. A gente sabe que quando o ponto está em cima do eixo x, certo? Porque o ponto ele pode estar em qualquer região do plano cartesiano, no primeiro quadrante, no segundo, terceiro e quarto, mas ele pode estar também em cima dos eixos. Então, quando eu tenho um ponto em cima do eixo x, quer dizer que a ordenada dele é nula, é igual a zero. Então, se eu tenho um ponto no eixo x, vamos supor que ele está em cima do número 3 no eixo x, quer dizer que a coordenada daquele ponto é 3 e 0. O x é o valor do que onde ele está localizado e o y é 0 por estar em cima do eixo x. E isso acontece o contrário também, quando eu tenho o meu ponto em cima do eixo y, ok? Se eu tenho um ponto que pertence ao eixo y, então a abscissa é nula, quer dizer que o valor de x é 0, tá bom? Então, isso aqui vai nos ajudar na resolução de algumas questões, porque às vezes ele não te dá o ponto, ele te dá só essa informação, a ordenada é 0, a abscissa é 0, tá? A gente já tem que saber que ele está em cima de um dos eixos, ok? Aí a gente vai falar de ponto médio. A gente já estudou isso nos triângulos, em segmentos. A gente sabe que o ponto médio de um segmento é aquele ponto onde ele determina, ele divide o segmento em dois segmentos exatamente iguais. Ele está exatamente na posição média, né? No ponto central daquele segmento. Então, quando eu falo em geometria analítica, a gente vai falar muito de segmentos, de equação de reta, de muita coisa dentro do plano cartesiano. Então, se eu tenho um segmento no plano cartesiano, eu tenho como determinar o ponto médio sem precisar encontrar a medida do plano, do segmento de reta, para depois calcular a metade desse. Não, a gente precisa encontrar a coordenada do ponto médio. Então, é bem simples, tá? Eu tenho aqui o segmento AB e o ponto médio é o ponto que divide esse segmento em dois segmentos exatamente iguais. Então, eu tenho o segmento AM e o segmento MB. E o ponto M, ele é dado da seguinte forma. Eu conheço a coordenada do ponto A e eu conheço a coordenada do ponto B. Então, a coordenada do ponto M, ele é baseado nas coordenadas das suas extremidades, do segmento, as extremidades do segmento onde ele está. Então, eu tenho que o ponto médio vai ser, para a abscissa, que é o valor de x, eu vou pegar o valor de x do ponto A, o valor de x do ponto B, somar e dividir por 2. É a média aritmética dos valores das abscissas das extremidades, tá bom?
E o valor da ordenada, que é o y, é o mesmo raciocínio. Eu pego o y de A mais o y de B e divido por 2 também. Assim eu encontro o ponto médio. Ele é bem tranquilo de se fazer, tá certo? A próxima é a coordenada do baricentro de um triângulo. Lembram o que é o baricentro? O baricentro de um triângulo, que a gente já estudou, tá bom? Que a gente já falou das sevianas e os pontos notáveis de um triângulo. O baricentro é o ponto de encontro entre as medianas. E o que é as medianas de um triângulo? É aquele segmento que liga um vértice ao ponto médio do seu lado oposto, tá? Então, o baricentro, ele é o encontro desses 3 pontos médios, desses 3 segmentos, desculpa, dessas 3 medianas. Então, a gente é bem tranquilo de fazer, porque quando a gente tem a demonstração, né? Mas para ser bem mais claro, a gente vai precisar fazer a média aritmética das abscissas e das ordenadas. Então, como um triângulo tem 3 pontos, né? 3 vértices, eu vou pegar a abscissa do vértice A, a abscissa do vértice B, a abscissa do vértice C e dividir por 3. Estou fazendo a média aritmética dessas abscissas. E o valor das ordenadas, que é o y, é o mesmo raciocínio. Você vai somar as 3 ordenadas e dividir por 3. E isso a gente determina o baricentro de um triângulo, tá bom? Agora a gente vai falar de distância entre 2 pontos. Gente, essa aqui é uma das partes mais importantes de geometria analítica. Porque daqui a gente, como a gente encontra a distância entre 2 pontos, é base para demonstrar outras fórmulas mais adiante, tá bom? Então, nesse caso aqui, a distância entre 2 pontos, eu tenho um plano cartesiano, eu te dou 2 pontos, eu quero saber numericamente qual é a distância entre esses pontos, tá? Então, sem precisar, porque às vezes nem você fazendo segmento, você vai encontrar um valor exato. Então, para mim fazer só com base nas coordenadas, eu tenho aqui, por exemplo, o ponto A e o ponto B. Eu sei quem é as coordenadas do ponto A e eu sei quem são as coordenadas do ponto B. Então, para mim descobrir a distância, se vocês notarem, eu tenho aí um triângulo retângulo. Então, no triângulo retângulo, eu utilizo, né, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, quando eu faço isso aí, a gente chega a essa fórmula. Como a distância é a hipotenusa, ele vai ficar a distância igual a raiz quadrada, porque a gente passa a raiz para o outro lado, igual a diferença entre a XA e XB, né? Porque a distância, um dos catetos, você para calcular o tamanho do cateto, você faz a diferença entre uma abscissa e outra. Aí você tem a diferença numérica, né? Então, XA menos XB elevado a 2, mais YA menos YB elevado a 2. Esse é o valor da distância entre 2 pontos, tá certo? Determinação da área de um triângulo. Já que eu já tenho toda essa base de coordenada, de distância entre 2 pontos, para determinar a área de um triângulo é bem simples. Eu tenho aqui a área de um triângulo, tá? Claro que eu conheço os vértices desse triângulo para poder determinar a área dele. Então, para a gente poder determinar a área de um triângulo, eu preciso encontrar e relembrar também, porque é um conteúdo já do ano passado que a gente ainda não revisou esse ano, que são determinantes, matrizes determinantes, tá? Para mim encontrar a área de um triângulo conhecendo apenas as suas coordenadas, eu preciso calcular determinante das coordenadas. Vejam como estão dispostos as coordenadas dos 3 pontos, dos 3 vértices do triângulo. Eu tenho na primeira coluna da minha determinante, eu tenho os valores das 3 abscissas, XA, XB e XC. E eu tenho na segunda coluna os valores das 3 ordenadas. E outra, tem que ser ordenado, certo? Então, se o primeiro é XA, o segundo tem que ser YA, certo? Depois vem XB, YB, XC, YC. Se você quiser mudar de posição, mas tem que mudar o par inteiro, tá? E na terceira coluna, eu tenho todos os valores iguais a 1. Então, eu encontro essa determinante e depois eu divido por 2. Aí sim eu tenho a área de um triângulo no meu plano cartesiano, tá certo? Condição de alinhamento de 3 pontos. Quando eu falo de alinhamento, quer dizer que eu tenho 3 ou quantos pontos forem em linha reta. Tá? Quando eu falava uma linha, essa fila, quer dizer o quê? Que eu preciso colocar um atrás do outro. Então, a condição de alinhamento de 3 pontos também é bem simples de se fazer. Eu tenho 3 pontos A, B e C,
eles só estão aliados se, somente se, a determinante desses 3 pontos for igual a 0. Se for igual a 0, quer dizer que eles estão em linha reta, certo? Até serve como base para o que a gente acabou de falar da área de um triângulo. Lá eu preciso saber a determinante para dividir por 2. Se essa determinante for igual a 0, quer dizer que esses 3 pontos não formam um triângulo. Porque para formar um triângulo, os pontos não podem estar alinhados, né? Eles têm que estar dispostos em posições diferentes, ok? Pois vamos agora para praticar um pouco. A primeira questão desse conteúdo diz o seguinte: o ponto A pode ser representado de 2 formas. Y mais 2 e x menos 4, que é a primeira coordenada, e 8x e 3y menos 10. Eu tenho aqui 2 coordenadas e estou dizendo que eles representam o mesmo ponto. Se representam o mesmo ponto, é tranquilo de se determinar as variáveis que estão envolvidas nessa situação. Porque eu vou dizer que a primeira abscissa, que no caso é y mais 2, é igual à segunda abscissa, que é igual a 8x. Então, eu tenho a primeira informação. Y mais 2 igual a 8x. A segunda informação é 2x menos 4 igual a 3y menos 10. Vocês percebem que eu tenho agora 2 equações e 2 variáveis. Então, eu vou formar um sistema de equações. Então, eu tenho aqui 8x, ajeitando, né? A primeira equação, passo para o y para lá, fica 8x menos y igual a 2. E a segunda equação, organizando também, eu vou obter 2x menos 3y igual a menos 6, porque eu passo o 4 positivo, fica menos 10 mais 4 fica igual a menos 6. Aqui você pode multiplicar a primeira por 3, menos 3, para ficar um y positivo e um y negativo. Então, eu obtenho menos 24x mais 3y igual a menos 6. E embaixo eu tenho 2x menos 3y igual a menos 6. Quando eu faço o método da adição, o mais 3y, ele se anula a menos 3y, né, que são opostos. Então, fica somente quem? Menos 22x igual a menos 12. Organizando, aí você sabe que o x vai ser 6 sobre 12. Para não perder muito tempo, a gente tem que substituir esse valor em qualquer das equações, qualquer uma que você escolher, você vai obter que o y é igual a 26 onzeavos, tá certo? Então, esses são os valores das variáveis x e y. Nesse caso, x e y são variáveis e não são as coordenadas que eu estou falando, né? A coordenada é representada literalmente por y mais 2, uma abscissa, 8x e assim sucessivamente. Na terceira questão, ou na segunda questão, eu quero saber o perímetro de um triângulo. O que é o perímetro? É eu calcular o contorno, né? A soma dos lados. E eu conheço os vértices desse triângulo, vértice A, B e C. Como é que eu vou fazer o cálculo? Para mim descobrir o perímetro, eu tenho que determinar o valor da medida de cada um dos lados desse triângulo. Então, eu quero saber quem é AB, quem é BC e quem é CA. Para isso, eu vou calcular a distância entre 2 pontos. Tá? Então, eu vou começar primeiro com a distância entre os pontos A e B. Então, eu vou pegar as abscissas do ponto A e a abscissa do ponto B. Então, eu vou ter 4 menos 2 ao quadrado, mais 8 menos 2, que é o valor de y ao quadrado. 4 menos 2 é igual a 2, elevado a 2, 4, né? 8 menos 2 é 6, elevado a 2, 36. Então, 4 mais 36, eu vou ter raiz de 40, a gente fatora, eu vou ter aí 2 raiz de 10. Esse é o valor da distância. Então, é a medida do lado AB desse meu triângulo. O lado AC, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou calcular a distância entre esses 2 pontos. 8 menos 2 elevado a 2, mais 3 menos 2 elevado a 2. 8 menos 2 é igual a 6 elevado a 2, fica 36, né? E 3 menos 2, 1 elevado a 2, 1. Então, eu tenho raiz de 37. Como é um número primo, eu não tenho como fatorar. Então, fica somente raiz de 37. E, por último, a distância de B a C. Então, eu tenho 8 menos 4, lembrando sempre que são as abscissas desses 2 pontos, tá? Abscissas e ordenadas. 8 menos 4 é 4, elevado a 2 é 16. 3 menos 8 dá menos 5, elevado a 2, 25. Então, você tem que raiz de 41, que também é um número primo, logo eu não tenho como fazer a fatoração. Então, quem é o perímetro? A soma das 3 distâncias. Então, raiz de 41 mais raiz de 37 mais 2 raiz de 10. Esse é o perímetro. Vai aparecer desse jeito mesmo? Tem situações que aparecem assim mesmo, tá?
Na terceira questão, eu tenho, no mapa de uma cidade, as coordenadas dos 3 hospitais municipais A, B e C são, respectivamente, -5 e 12, 8 e -4, 0 e 10. Determine, alternativa A, as coordenadas de um pronto-socorro situado no ponto médio do segmento com extremos nas coordenadas dos hospitais B e C. Eu vou calcular o ponto médio do segmento determinado por B e C. Então, vamos lá calcular o XM e o YM. Então, eu vou lembrando que ó, o B e o C aí é 8 menos 4, 0 e 10, tá? Porque foi respectivamente ali as posições. Então, eu tenho o quê? O primeiro vai ficar 8 mais 0, dividido por 2. E o segundo é menos 4 e 10 dividido por 2. 8 e 0, 8, dividido por 2, 4. E ali dá 6 dividido por 2, 3. Então, essa é a coordenada do pronto-socorro, tá bom? Na alternativa B, eu quero saber as coordenadas do corpo de bombeiros situado no baricentro do triângulo dos vértices A, B e C, tá bom? Então, eu preciso fazer o quê? Calcular a coordenada do baricentro. A gente sabe que é a média aritmética das três coordenadas, né? Então, vou ter aí, ó, menos 5, somo todas as abscissas, menos 5, 8 e 0, dividido por 3. Depois, as ordenadas, 12, menos 4 e 10, dividido por 3. E a gente obtém aí 1 e 6, que são as coordenadas do corpo de bombeiros, tá? E, por último, a área do triângulo. Agora, a área do triângulo, a gente trabalha com o determinante, né? Então, vamos lá relembrar como é que faz? Eu tenho aqui que a área determinante dividido por 2. Esse determinante é dado pelas coordenadas e a última coluna o valor de 1. Então, vamos só relembrar aqui, ó. Menos 5 e 12, que é a coordenada de A. 8 e menos 4, coordenada de B. E 0 e 10, coordenada de C. Então, como é que eu faço determinante? A gente repete as duas primeiras colunas. Como é que é uma determinante de uma matriz de ordem 3? Nós pegamos as duas primeiras colunas e repetimos na frente. Tá? Ó, peguei e repeti aqui. Menos 5, 12... 8 menos 4, 0 e 10. O que eu faço? A gente vai multiplicar as diagonais primeiro nesse sentido. Então, eu tenho aqui, ó, vou multiplicar o menos 5 vezes menos 4 vezes 1, 12 vezes 1 vezes 0, 1 vezes 8 vezes 10. E vou subtrair pela multiplicação das outras diagonais, dessas três, tá certo? Então, vamos colocar aqui as multiplicações. Menos 5 menos 4 vezes 1 é igual a mais 20, já está aqui, 20. 12 vezes 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 8 vezes 10 dá 80, tá bom? Então, a gente já fez as multiplicações desse sentido. Aí, vou subtrair agora pelas multiplicações nesse sentido. Então, eu tenho aí, ó, 12 vezes 8 dá 96. Menos 5 vezes 10, menos 50. 1 vezes menos 4 vezes 0 dá 0. Então, eu obtenho aí, ó, 100 menos 46, não é isso? Que eu vou obter 54. Então, o determinante das minhas coordenadas é 54. Para me calcular a área, eu pego esse valor e divido por 2. Então, a minha área é 27 unidades de área. Tá certo? Deu para entender direitinho? Eu espero que tenha entendido, tá? Então, para a atividade que vai ser entregue, a gente vai precisar que vocês façam a página 382, questões 4, 5 e 7. Bom, beijão para vocês, se cuidem.